Mais um Cast Doctor para você. Vou falar o nome do elenco que está aqui na minha frente. Doutora Marina Dotto, odontopediatra. Doutora Martina Moraes, pediatra. E nós vamos falar sobre saúde na infância. Sejam bem-vindas ao Cast Doctor, o podcast da saúde, bem-estar e qualidade de vida. E que prazer tê-los aqui falando sobre esse assunto, né? Infância, saúde, mães, gestação, pré-natal e muito mais. Doutora Martina, doutora Marina. Tudo bem, boa noite, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com a minha colega e com a minha amiga Marina. É um prazer estar aqui nessa oportunidade, ainda mais de falar de uma paixão, que a gente divide essa paixão e a gente, por acaso, é amigas, estamos dentro de uma mesma área, da área da saúde, então é um prazer a gente estar aqui para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Que maravilha, né? Agora, o porquê de escolher a pediatria? Bom, eu falando por mim, eu nunca tive outra opção, na verdade. Eu entrei desde o início da faculdade querendo participar desse universo materno e infantil. E aí, o primeiro contato que eu já tive no centro obstétrico, ali eu já me encantei. Eu gosto muito do acompanhamento de parto e desse acompanhamento da primeira infância. Então, desde o início eu já decidi que ia fazer isso e só nunca olhei para trás, assim. Então, a pediatria, ela me escolheu, quase, não foi eu que escolhi ela. Ótimo. Eu acho que a pediatria escolhe as pessoas. Não tem como explicar. Eu também nunca teve outra opção para mim, além de trabalhar com essa parte de bebês, de crianças. E conforme foi passando o meu período na faculdade, eu fui me apaixonando cada vez mais. Então, o momento que eu cheguei ali para trabalhar na clínica mesmo, com crianças, com bebês, e também esse universo novo, né, da odontologia, do pré-natal odontológico, eu fui me apaixonando cada vez mais. Então, foi uma questão, o tempo foi mostrando como realmente é aquilo ali que eu tinha que seguir caminho. E eu vou dar a importância dessas duas áreas, né, que vocês estão cuidando do futuro. Sim. Um futuro que pode diminuir muito bem as estatísticas de doenças, seja na área médica como na área odontológica, que essas crianças elas vão crescer de uma forma também diferente, mais assistida, e que vocês têm esse compromisso, né, de fazer com que elas sintam-se saudáveis. Porém, antes delas virem ao mundo, vamos falar sobre pré-natal? Vamos. Vamos começar pela gestão? A gente sabe que desde o momento que a mãe descobre, né, que está grávida, tem essa ideia de que vai procurar o ginecologista e vai iniciar o pré-natal. E muitas vezes é mais só no final da gestação que elas vão começar a se dar conta de que elas vão precisar ter um profissional para cuidar do bebê, né? A hora que o bebê nasce, ele precisa daquele profissional também, tanto quanto quem está acompanhando a mãe. Então aí entra a necessidade do pré-natal pediátrico. Também é uma coisa não tão nova, mas que se está tendo mais uma divulgação, uma importância maior nesse momento, assim, recentemente, nos últimos anos. E o que a gente vai conversar, né? Porque muitas mães sentam no consultório e ficam, né? Tô aqui na consulta do pediatra sem o bebê. Chega a ser engraçado, assim, esse início, assim, você tem que quebrar um pouco o gelo. Mas explicar o que a gente vai fazer ali, né? Então, a gente já traz uma orientação sobre como vai ser o momento do parto. Então, eu trabalho com parto humanizado, então a questão do parto vaginal, ter todo aquele acompanhamento da hora dourada, que é então quando o bebezinho nasce, ele vai ficar direto no colo da mãe, então eu não vou pegar a criança e levar embora, que era como se fazia antigamente. Então ela vai ficar ali com a mãe, vai ficar no colo da mãe, a gente vai estimular a amamentação na primeira hora de vida, que é muito importante, e só depois a gente vai pegar então o bebê para examinar e fazer os primeiros cuidados. Então, eu gosto de reforçar essa autonomia que a mãe tem, né, no momento do nascimento. E reforçar também coisas que, às vezes, podem dar errado. Então, pontuar, assim, se X ou Y situação acontecer, talvez a gente não possa ter a hora dourada como a gente gostaria. Mas, então, para a mãe já ter tudo bem esclarecido para não ter nenhuma quebra de expectativa. Acho que o mais importante, assim, no parto é a gente ter as expectativas bem alinhadas, né? Sim. Porque é o momento
que tu chega na hora e é tudo diferente do que tu imaginava, e cada parto é um parto, né? Não, nenhum parto é igual ao outro, não adianta. Então, a gente vai conversar sobre isso e a gente vai conversar também sobre os primeiros cuidados do bebê. Então, conversar sobre a amamentação, sobre o sono, sobre as triagens neonatais. Então, tem todo esse apanhado, porque logo que o bebê nasce e tu leva para casa aquele recém-nascido, tu fica, e agora? E agora? E agora? O que eu faço? E tudo é muito novo, principalmente para os pais que não têm filhos, né? Mas também para os pais que já têm filhos, porque nenhum bebê é igual ao outro. Não adianta. Por mais que tu tenha uma gestação tranquila, que a criação seja semelhante, os bebês têm personalidades. Então, tem bebê que vai ser mais tranquilo, tem bebê que vai ser mais chorão. Então, tem toda essa atenção que a gente precisa ter, e é isso que a gente faz no pré-natal pediátrico. E agora chegou no teu consultório a mãe que não tem o bebê no colo ainda e que ainda não tem dente. Bom, o que eu estou fazendo aqui no consultório odontológico? Bom, essa paciente, né, chega gestante para nós. É muito importante a gente trazer à luz o que a evidência científica tem trazido hoje em dia para a gente estar difundindo mais esse pré-natal odontológico, que é o quê? Nós temos a questão de doença periodontal relacionada com parto prematuro e baixo peso ao nascer. E também temos cada vez mais associações também, né, com pré-eclâmpsia, em relação ao quê? Bactérias na boca, que acabam viajando esse corpo e tem essa interferência, né, perante uma doença periodontal. Então, o dentista, ele acaba tendo esse papel importante na manutenção da saúde, né, da bucal daquela gestante, e também para trazer muitos conhecimentos, porque geralmente mães de primeira viagem não sabem como que vai ser depois desses cuidados com o seu bebê. E muitas dúvidas são também sobre o que vai acontecer quando vai nascer aquele dentinho. Será que ele vai sentir dor? Será que ele vai sentir febre? Como é que vai ser? E também a gente tem algumas anomalias que podem acontecer. Por quê? Porque a formação dos dentes, né, que a gente chama de odontogênese, ela vai iniciar lá no período de vida intrauterina, com o bebezinho dentro da barriga, já está começando a formar dente. Ali os dentinhos de leite, depois começa os dentinhos permanentes logo no início. Então, pode ser que tenha alguma alteração, né, alguma anomalia, durante alguma febre muito alta dessa gestante, ou durante algum período que ela teve, alguma doença. Podem ter alguns fatores. Então, a gente começa a ter essas anotações do quadro de saúde geral da gestante e também do quadro de saúde bucal, para a gente poder entender depois, quando chegar ela com aquele nenenzinho, a gente poder também ter essa avaliação sobre se vai ter alguma anomalia ali presente, porque às vezes nasce o bebezinho até mesmo com dentes, né? A gente tem o caso de dentinhos natais e dentinhos neonatais, que podem aparecer um pouquinho depois. Então, vai muito além, né, da gente avaliar só se o bebezinho vai nascer aquele dentinho. Então, o momento que chega uma mãe para mim ali, que está esperando o seu bebê, eu já faço toda essa conversa com ela, explico por que é tão importante a gente ter esse cuidado com a higiene bucal, para a gente evitar, né, ter esse medo de ir ao dentista, porque é muito pior não ir no dentista, estar com uma cárie, estar com alguma dor durante a gestação, tá percebendo que tá sangrando muito ali a gengiva, e a gente sabe que também gestantes têm muitas alterações nos seus trimestres. Podem ter mais enjoos durante algum período e a escovação se torna um empecilho. É mais difícil de fazer e isso pode acarretar, sim, ter lá doença cárie, não conseguir escovar, não conseguir usar um creme dental, até a questão da dieta, aqueles vômitos frequentes, tudo tem alguma repercussão na nossa saúde bucal. Então, é importante procurar o dentista nesse período e é importante confiar que aquele profissional sabe o que está fazendo, a gente sabe como ter esse cuidado. E também, mais importante ainda, né, a gente ter toda aquela prevenção que começa desde o momento que o bebê está se formando, para poder saber como que a gente vai se encaminhar nessas primeiras consultas com o bebezinho já lá no odontopediatra. Certo. E o crescimento e desenvolvimento intrauterino, o acompanhamento do pediatra junto com o obstetra?
Assim, na verdade, o obstetra ele acaba nos passando algumas informações importantes sobre, principalmente se a mãe tem alguma comorbidade. Então, as principais, assim, de gestação vão ser a diabetes gestacional, né? E a hipertensão gestacional, com ou sem pré-eclâmpsia. Ambas as doenças podem causar alterações no feto. Então, são coisas que a gente espera que o bebê nasça. Então, o bebê, por exemplo, de uma mãe com diabetes gestacional, tem uma chance maior de fazer hipoglicemia no nascimento, que é baixar muito a glicose. Isso acontece porque o bebê vai estar dentro de um ambiente hiperglicêmico, né? Quem tem diabetes vai estar com a glicemia sempre um pouco mais elevada. E aí o bebê está recebendo continuamente aquela glicose pelo cordão umbilical. Então, no momento que tu corta o cordão, ele vai parar abruptamente de receber glicose que ele vem recebendo há 9 meses contínuo. Então, a chance dele fazer uma queda é mais importante. E eles também são bebês que nascem mais gorduchos, se a gente não tiver uma questão controlada. Já a pré-eclâmpsia e a hipertensão acaba sendo o contrário. Então, o bebê ele tem uma dificuldade maior de se desenvolver, porque pela pressão alta, a gente tem uma diminuição do fluxo do sangue para o bebê. Com menos sangue também ele recebe menos nutrição. Então, se é uma coisa grave e não controlada, o bebê com menos nutrição, ele acaba ficando mais restrito, que a gente fala, e aí pode nascer, então, com baixo peso, por exemplo. E aí também se atrela junto com a questão lá que a gente sabe que também pode ter relação com a doença periodontal, que também pode ter relação com o parto prematuro. Todas essas comorbidades sempre podem gerar partos prematuros. Também outras coisas que a gente vai ter que ver com o obstetra é a questão de tipagem sanguínea da mãe e as sorologias do pré-natal. Então, saber que essa mãe está tendo uma vida saudável naquele momento, que não teve nenhuma contaminação de nenhum vírus ou bactéria. Então, as sorologias elas vão incluir rastreios, né, como HIV, sífilis, toxoplasmose, que aqui na nossa região acaba sendo bem especial, né? A gente teve aquele surto alguns anos atrás de toxoplasmose, que foi bem grave. Então, aqui a gente sempre fica de olho na tox, a gente tem um medo maior, assim. Claro, sim. Eu noto que quando eu fui para Porto Alegre fazer minha especialização, eu sentia que parecia que eles não tinham tanto pânico da toxoplasmose como eu tinha quando via, meu Deus, é toxoplasmose. Então, é bem importante aqui na nossa região em especial. Também a gente vê as hepatites, né? Então, hepatite B e hepatite C. Então, são os principais patógenos ali rastreados na gestação. Todos eles, quando positivos, podem acarretar doença no bebê. E aí, né, cara, cada doença vai ter seu tratamento específico. Claro, né? Isso sim. a gente pode fazer quase um podcast só para falar dessas sobre isso, doenças. exatamente. Mas é isso que o obstetra vai nos passar. E aí a gente já vai ter uma noção de se esse crescimento e o desenvolvimento desse bebê está sendo normal ou não. E a questão dos ultrassons, né? Então, a gente vai ter o morfológico e o ecocardiofetal. Então, são as duas coisas mais importantes para nós, porque vão nos dizer se essa formação do bebê está vindo bem ou não. Isso é muito importante para a gente ter um planejamento de parto. Então, não adianta eu passar toda uma orientação para a mãe e criar toda uma expectativa de um parto que vai acontecer tudo bem, o bebê vai ficar no colo dela, e aí chega lá e eu não saber que ele tinha uma malformação, que ele tinha uma cardiopatia, que a mãe tinha diabetes e ele podia ter uma hipoglicemia. Então, tudo isso é importante que a mãe já saiba para que a gente possa preparar ela da melhor forma para ela ter o bebê sem nenhum, assim, sem a quebra de expectativa. Acho que isso é o mais importante. E aí, a questão também do acompanhamento com o obstetra é muito importante. A gente está sempre em contato, né? Conversando e ele nos passando as informações que forem pertinentes ali ao longo do acompanhamento. Mas o desenvolvimento mesmo e a nossa orientação acaba sendo depois que o bebezinho já tá conosco ali. Nasceu. Né? Nasceu. É isso que eu queria. Nasceu. E Nasceu. agora? Aquela emoção. Nasceu, ok. Então, a gente já conversou, né, sobre essa questão da hora dourada. Em seguida, a gente vai ter o início do exame físico completo do bebê, que vai detectar alguma anomalia ou alguma alteração. E a gente tem as triagens neonatais. Dentro desse grupo, a gente vai ter o teste do pezinho, que é muito importante. Hoje, ele já é bem divulgado. No SUS, a gente tem um teste do pezinho mais restrito, que oferece um rastreio de algumas doenças. No privado, a gente já tem vários testes. Então, a gente tem o ampliado, o estendido, o Master Plus, enfim, varia conforme o laboratório. Mas eu sempre recomendo que faça pelo menos o Master, porque ele vai pegar tanto doenças infecto-contagiosas,
como citomegalovírus, a própria toxo novamente, rubéola, né, alguns outros patógenos dependendo do laboratório, e ele vai fazer todo um rastreio de doenças hematológicas e doenças da parte do metabolismo. Por que é tão importante? Porque essas doenças, se não diagnosticadas prontamente, elas podem demorar um pouco para ter sintoma, e aí quando tem sintoma já pode ser, digamos, tarde demais. Já pode ter tido alguma lesão cerebral, principalmente, e algum problema para o desenvolvimento desse bebê. Então, o diagnóstico precoce é muito importante para que a gente não chegue no ponto de ter que ter uma intervenção mais invasiva, né? E de ter um bebê com uma situação de risco de vida. Então, é extremamente importante fazer esse teste. A gente vai coletar ele entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Depois, a gente tem também o teste do quadril, que o pediatra faz ali, que a gente chama de manobra de Ortolani, que é para avaliar, digamos, se o encaixe do quadril está correto. Então, a gente tem ali o acetábulo e a parte ali do quadril mesmo. Então, é o encaixe do fêmur no quadril, aquilo tem que estar bem colocadinho. Às vezes, quando se não tá, quando tu faz o movimento ali, ele sai literalmente desencaixa. Então, isso precisa ser corrigido também o mais precocemente possível. Então, a gente encaminha para o ortopedista para que depois isso não tenha problema no crescimento da criança e no caminhar, né? Porque ela não vai conseguir caminhar com o fêmur que sai do lugar. Então, a gente tem esses dois. A gente tem também o teste do olhinho, que é para rastrear principalmente catarata congênita, mas também retinoblastoma, que é aquele câncer que teve a filha do Thiago Leifert, que ficou um pouco mais em voga no ano passado. Também é um tumor que vem já intrauterino. Então, ou às vezes não necessariamente intrauterino. Pode se desenvolver na primeira infância. Mas quando vem intrauterino, então a gente já vai perceber ele ali logo de cara e já vai encaminhar para o tratamento. Mas é mais presente a questão da catarata congênita, quando tem alteração. E aí, tendo o teste alterado, encaminha para o oftalmo. E aí, a gente ainda tem os outros testes que a gente vai ter que encaminhar para os nossos colegas, né? Que vai ser o teste da linguinha e o teste do ouvidinho, né? Que é a triagem auditiva neonatal. Esses, geralmente, quem vai fazer vai ser a fono. E aí, tendo alguma alteração, ela acaba encaminhando para o odontopediatra. E a gente tem o teste do coraçãozinho também, que eu esqueci. São muitos testes. O teste do coraçãozinho, ele é bem simples, o teste da oximetria neonatal que a gente fala. Então, a gente vai colocar um sensorzinho na mão do bebê e no pezinho e vai ver a saturação do bebê. Tendo ali dentro do ponto de corte, tá normal. Como geralmente a gente tem o ecocardio fetal já feito, então é um teste que é feito, mas a gente já tem uma expectativa de que ele venha normal, né? Tendo isso. E aí, vou passar a palavra para a colega. O teste da linguinha, então, a gente tem 2 protocolos que geralmente quem faz encaminha é a fono. Chega, então, a mãe com aquele bebezinho, falando que não está conseguindo amamentar, que o bebezinho está perdendo peso, né? Não está conseguindo ter aquela alimentação eficiente. Então, a gente já passa para outros critérios. A gente já coloca na cadeira com a mãe, coloca ali para poder avaliar como é que está essa inserção, esse freio, se ele está muito baixo. Avalia também, né, o encaminhamento feito pela colega. E a gente começa a entrar no universo de possibilidades, porque a gente sabe que a mãe, nesse primeiro momento, ela está muito frágil. É um momento em que recém teve o parto do bebê e daí começa a ver que não está conseguindo amamentar de forma eficiente, o bebezinho não está, né, ganhando peso, começa a se preocupar, tudo isso tem influência, né, ali no momento da amamentação, até mesmo a pega do bebê, tem todos vários critérios para a gente avaliar se vai ser feito mesmo essa cirurgia. Então, a gente entra já com essa conversa com a mãe, de tentar acolher, explicar, é realmente um momento novo, e tentar encaminhar para alguns outros colegas, se a gente vê que realmente não está tendo, né, essa eficiência no momento da amamentação, partir, então, para o procedimento cirúrgico. É um procedimento simples, mas é um procedimento cirúrgico. Tem toda uma técnica, é algo que é feito ali com a mãe, depois a criança ela vai mamar e a gente vai acompanhando. Mas sim, o teste da linguinha também é algo bem
ali multiprofissional, né? Que a gente vai e trata aqui um, trata outro. Não adianta, a saúde da criança é um olhar integral, né? Exato. Além do mais, a situação da boca, né? De fissuras, de outras deformidades que podem acontecer, Sim. quando detectadas já até antes, né? Porque durante a gestação tem exames também para detectar se tem fissura lá do nasal, né? E com isso já tem a informação, né? E a orientação do dentista. Exatamente, ali quando a gente tem o nascimento, né, desses dentinhos, a formação lá, a odontogênese, tem também a formação do palato, tem outras formações, né, da cavidade bucal, que ali a gente já sabe quando pode ter uma deformidade. Então, por isso, pré-natal odontológico, por mais que a gente saiba que tem esse perigo, né, para a mãe, para o feto, durante ali na presença de doenças periodontais, sem ter um acompanhamento com o dentista, a gente também sabe que é importante para a gente prever um pouquinho depois como que vai ser a situação. Sim. Orientações nutricionais, orientações de sono. Então, a gente vai ter, aí fazendo o nosso link novamente, a questão da amamentação, né? O bebê, a gente tem uma recomendação hoje que seja amamentado exclusivamente até o 6º mês de vida, mas que a amamentação possa seguir até o 2º ano de vida do bebê. Na verdade, essa questão do exclusivo da amamentação não é porque depois a amamentação é menos importante, muito pelo contrário, ela segue sendo o principal alimento do bebê até o fechamento do 1º ano de vida. A gente chama justamente de introdução alimentar porque tu está introduzindo, então o período de introdução alimentar ele só se completa nos 12 meses. Então, do 6º ao 12º mês, a gente ainda considera o período de introdução. Portanto, até o 1º ano, leite materno é o principal alimento do bebê. Quando a gente não pode ter uma dieta exclusiva de leite materno, às vezes a gente precisa lançar mão de alguma fórmula. Mas o ideal sempre vai ser a gente estimular a amamentação. E aí, nesse período inicial, é muito importante que a mãe tenha bastante suporte, né? Principalmente questão de suporte emocional e uma rede de apoio. Porque quando as coisas não vão bem, o próprio nervosismo da mãe e a ansiedade dela não conseguir amamentar diminui a produção láctea. Então vira uma roda viva, sem fim. Quando a gente tem também as alterações bocais do bebê, a questão de ter que fazer talvez o procedimento, algumas mães não levam isso numa boa, algumas levam tranquilo. Preferem que faça logo para resolver numa vez. Mas algumas, vem a palavra cirurgia e já se apavora. Então isso também vai diminuir a produção do leite, porque ela vai ficar nervosa, então vira uma ciranda sem fim. Então é muito importante fazer esses testes do início, já encaminhar, né, para o odonto, para fono, para quem quer que seja. O odonto ou o fono também podem fazer a laser terapia na mãe, para fissuras, rachaduras e doenças mamárias, que são coisas que atrapalham também a amamentação nesse início. Às vezes a gente acha que o bebê vai nascer e vai saber mamar. Não é bem assim, né? A gente sabe que a amamentação ela tem vários ajustes que podem ser feitos. Antigamente a gente deixava aquela mãe com dor, amamentava com dor, a fissura ia se curando, o bebê ia aprendendo e ia daquele jeito. Mas hoje a gente tem, né, recurso, né? Não tem necessidade nenhuma da mãe ter dor ao amamentar, isso não é normal. Então a gente vai ter ali a consultora de amamentação e a fono atuando junto com a gente para que isso não aconteça, né? Que a mãe não tenha fissura e se tiver que seja tratada e que a mãe não tenha dor. Essa questão também da introdução alimentar, aí a gente vai ter de novo que ir no dentista, né? Então se o bebezinho às vezes não teve que fazer a frenectomia, mas quando ele vai começar a comer, pode intervir. Pode ser que na amamentação até não tenha dado tanto problema, mas aí depois quando vai comer, sim. Então, muitas vezes a mãe opta por não fazer o procedimento, e aí então fica o compromisso de que vai ter que voltar no odonto, vai ter que voltar com a fono, para reavaliar isso aí quando for começar a comer, né? Questões também da alimentação, que é quando não necessariamente precisa ter dente para começar a comer. Isso é outra dúvida interessante, né? A questão, a Marina pode falar mais sobre isso, mas tem uma variedade muito grande de quando nasce o primeiro dentinho. Então, tem bebês que têm um dentinho bem precoce, 3, 4 meses já tem um dentinho na boca. Isso não é comum, mas pode acontecer. Assim como às vezes chega nos 6 meses que está na hora de começar a comer, e o bebê não tem dente nenhum. Aí me pergunto, mas e aí, ele não tem dente? Não, ele vai comer sem dente mesmo, até porque
a textura do alimento, né, ela vai ser mais pastosa, ou a gente vai dar em pedaços maiores, se a gente estiver fazendo no BLW, mas a gengiva dele já é durinha porque tem dente ali, né? Sim. Então ele vai conseguir fazer, né, o movimento de mastigação. E aí também quando começar a surgir os dentinhos, ele vai ter que começar a escovar esse dentinho, né? Então, vem tudo vem junto, não adianta. Veio um pacote pra ti agora. Fiquei pensando agora, muitos assuntos, amamentação, Vamos seguir a sequência. introdução alimentar. Vamos então, na amamentação? Isso? Isso. Então, a amamentação para o desenvolvimento crânio-facial dessa criança é ouro. A amamentação para criança é ouro, né? É um leite. O leite materno é o alimento mais completo que existe. Ele vai fornecer ali a energia para esse bebezinho, porque o bebezinho só dorme, né? O bebezinho recém-nascido, quando que é o momento que ele vai gastar energia de fato? Durante aquele movimento, aquele contato íntimo com a mãe, aquele movimento de ficar, né, fazendo a extração do leite, é ali que ele vai gastar a energia dele. E também é para o desenvolvimento, para a imunidade. Tanto que esse leite materno, ele tem, né, essas imunoglobulinas que servem como um fator de proteção. Ali para aquele rebordo do bebê, que a gente chama rebordo edêntulo, sem os dentinhos, ali vai ficar aquele líquido do leite materno e vai servir como um fator de proteção. Por quê? Porque a gente tem, né, aqueles fungos mais oportunistas que podem acabar surgindo em maior quantidade se a gente remover essa proteção do bebê, né? Fazendo aquela limpeza, passando um sorinho, passando uma gaze umedecida, isso remove a proteção. Então, o bebê ele pode ficar mais sujeito a ter a candidíase, né, bucal ali, ter o sapinho, que é a doença do beijo, né, que a gente chama. Então, são vários fatores, né? E a questão da amamentação em si, ela é considerada como se fosse o primeiro aparelho do bebê. Por quê? Porque ele está mexendo todos esses músculos, toda essa musculatura, né? Uma vez a gente até conversou, eu e a Martina, sobre como a anatomia da face é uma das mais difíceis. Porque é muita musculatura que tem, é muito osso, muito crânio. O crânio, né, tem muitos ossos, é muito nome para a gente aprender. Então, a gente tem muitos músculos que são ímpares, são pares, e ali a gente tem o exercício dessa musculatura, no momento que a criança está fazendo aquela pega. Tem a questão também da língua, a língua eleva, e isso favorece o quê? Uma respiração de padrão nasal, que é o nosso correto. A criança que ela não tem, então, no caso, a gente vai substituir essa amamentação, de preferência por uma colherinha, por um copinho, para a criança fazer esse movimento de deglutição, encostar a língua lá no céu da boca, né, no palato. E a criança que ela não tem, que ela utiliza bicos e mamadeiras, por exemplo, ela só vai fazer 2 movimentos, que é praticamente, né, puxar ali, e ela não vai ter essa respiração nasal. Por quê? Porque ela vai estar com a língua abaixada, né? Porque aquele bico é muito grande da mamadeira, né? Então, vai ficar com a linguinha abaixada, ela não vai estar fazendo aquela sincronia entre a sucção, a deglutição e respiração. O vedamento é melhor. Exatamente. Então, tem toda também... Isso é outra questão, né? No momento que a gente vai verificar a questão de fazer ou não a cirurgia, como que está sendo a pega, como que a criança está puxando, extraindo aquele leite. E tem toda essa... Por isso que a gente tem, né, as consultoras da amamentação também, que hoje em dia tem crescido bastante, para poder trabalhar bem essa pega, para ver se a criança vai conseguir fazer a extração. Bom, muito importante, a né? introdução à alimentação. Importantíssimo. Vamos lá. Vamos lá. Então, a criança ali, não tendo ainda os dentinhos, né? A gente tem uma estrutura no rebordo edêntulo desse bebezinho ali, que se chama cordão fibroso. A presença dele ali indica que ainda não está vindo os dentinhos, geralmente, né? Quando ele some, a gente já sabe que está começando a vir. Começa a ficar mais branquinho, aquele rebordo, começa a dar aqueles sintomas de coceira. A criança, ela descobre o mundo, o bebê, com a boca. Tudo ele leva à boca. Tá dando uma coceirinha ali? Vai colocar na boca.
Então, antes de nascer esses dentinhos, né, para fazer essa introdução até é importante para ajudar a fazer uma massagem, né, com esses alimentos diferentes, para ajudar esse dentinho a erupcionar. Aí, para isso, também trouxe aqui para mostrar, né, para os pais, se tiver interesse. Tem as escovinhas, que elas têm essas cerdas de silicone, e eles são massageadores. É importante a gente saber que tem massageadores e escovas. Tá? As escovas, essas massageadoras, elas são somente para ajudar naquele momento que tá para vir um dentinho, parece que tá ali preso, faz uma massagem para ajudar a vir. E essa introdução alimentar do bebê, ela é bem importante para a criança ter essa sensação de novas texturas. Porque também é um exercício para o músculo, né, da face, do desenvolvimento craniofacial da criança. Claro. E tem outras ali também. Depois, essa é siliconada. E aí depois tem as de cerdas. Exatamente. Porque qual que é a diferença, né? Temos as escovas de silicone e temos as escovas de cerdas. As escovas de silicone são massageadores. Ponto. É isso, a função é massagem. As escovas de outras cerdas, né, que nós temos no mercado, que nós usamos, elas são escovas exclusivamente para limpeza do dente. Escovas de silicone, elas não limpam, porque elas são muito espaçosas, né? O silicone também não é um material apropriado para essa higienização. Então, quando nasceu o primeiro dentinho, a gente já busca aquela escova, né? A primeira escova do bebê. Sim. Mamadeira? Mamadeira é um problema. Olha a polêmica. Tem que colocar essa É um probleminha. É. Qual que é o problema da odontopediatria? Ok, a gente sabe que bico, mamadeira, tudo isso são hábitos que mais pra frente a criança tem uma dificuldade para soltar, porque é um apego. E tudo, né, quando a gente pensa em maloclusão, tudo vai depender da intensidade, da frequência e da duração que foi usado aquele bico ou mamadeira. Mas uma preocupação, que é acho que a maioria de quem trabalha com odontopediatria tem, é o que está dentro dessa mamadeira. É leite? É leite com açúcar? É leite com Nescau? É um suco. É um suco? É um suco de caixinha ou é um suco da fruta? É isso aí. É um refri? É um refri. Esses dias eu me peguei olhando umas fotos antigas e a minha irmã, no aniversário de 1 aninho dela, ela tava uma mamadeira com uma Coca-Cola dentro. 1 aninho, meu Garota Deus, propaganda da gente. Coca. Então, assim, isso é o que tem dentro da mamadeira é um problema. Mas para nós, assim, como pediatra, o que eu observo? Quando a mãe não consegue amamentar e precisa usar a mamadeira, é porque ela não está conseguindo mesmo, assim, usar. Se é um complemento, porque tem alguma dificuldade de ganho de peso, enfim, eu sempre recomendo que dê, então, na colherinha ou no copinho, para que não atrapalhe a pega. Porque tem uma coisa que a gente chama de confusão de bicos, né? Que justamente porque o bebê tem que usar... O bico da mama, o bico artificial. Isso. Justamente porque o bebê tem que usar tanto músculo para mamar no seio, quando ele aprende a mamar na mamadeira, ele vai ter preguiça, né, de mamar no seio. Então as mães ele briga com o seio. Claro que ele briga com o seio, porque a única coisa que ele tem para fazer para dizer que ele não quer aquilo que ele quer o mais fácil é chorar. Então tu tem que insistir que ele mame no seio, porque é muito mais fácil ele só sugar a mamadeira, ele faz ele e vem o leite, é um mágico. Então a gente não pode estimular isso, jamais. Então se o leite for ordenhado, dá no copinho, dá na colherinha dosadora. Se for fórmula, a mesma coisa. Existe uma outra maneira também que a gente pode fazer, que a gente chama de translactação, que a gente coloca uma sondinha no seio da mãe, e enquanto o bebê suga o seio materno, a gente vai colocando o leite ali. Então ele vai estar mamando a fórmula, o leite ordenhado, o que quer que seja, e ele vai estar estimulando e sugando o seio ao mesmo tempo. Então a gente não vai perder nem o estímulo de produção que a mãe vai ter, né, do leite porque estava sugando, nem a parte do estímulo oral, da formação oral do bebê. Então eu gosto bastante de usar assim, essa técnica no consultório.
A questão ainda, lembrando agora, a gente estava falando ainda do leite materno, é que algo bem interessante para o bebê, quando está nesse período de nascimento dos dentes, tem um pouquinho mais de coceira, de incômodo, é pegar aqueles saquinhos de sacolé mesmo e colocar leite materno. Pode ser também, né, suquinho da fruta. Sim, claro. Mas o leite materno é interessante, coloca, congela e oferece para a criança. Porque vai dar um alívio, tá tendo um inchaço ali um pouquinho, fica um pouquinho mais quente ali, naquela região. Porque vai acontecer o nascimento do dentinho em breve. Sim. Então é interessante, a gente chama de peitolé. Ai, que amor. Peitolé. Peitolé, coloca o leite materno no saquinho da sacolé e oferece para a criança, gela, né? Como se fosse ainda mais no verão, né? Se tá nesse período, o bebezinho tá nascendo os dentinhos. E o problema maior, que não terminaste ali da mamadeira, é a cárie A dentária. Cárie Pois dentária. Aí a gente vai... Fechar esse assunto com o problema, né, mais maior. adiante, né? Porque o que acontece? Primeiro, aí trazendo um pouco pro meu lado, é a questão do que tem dentro dessa mamadeira, né? A gente recomenda que, se não for leite materno, então que seja fórmula, e que a gente vá com isso até pelo menos o final do primeiro ano. Depois disso, a gente já pode introduzir leite de vaca para a criança. Se puder continuar com a fórmula, uma fórmula de segmento, melhor, mas pode ser leite de vaca. E aí, geralmente, começa o problema do açúcar, porque a gente recomenda que o açúcar não entre na dieta da criança até o 2º ano de vida. Mas a gente sabe que isso é difícil. Hoje em dia, com toda essa difusão que a gente tem de conhecimento, né, tenho visto que tem ficado mais, assim, as famílias têm seguido mais isso. Mas mesmo assim a gente ainda vê a avó ou a tia, enfim, vamos botar um açúcar nesse leite de vaca, vamos botar só uma colherinha de Nescau, e aí já começa o problema. Porque o bebê, né, ele começa a sua experiência gastronômica, vamos dizer assim, né, através do seu paladar. Sim. E nós moramos no Rio Grande do Sul. A picanha, a costela, o doce de abóbora, é o que vira numa rapadura, é o doce de... outros doces também que viram rapadura, tem aquelas de amendoim e assim por diante. Então, junto com os adultos, né, como tu falaste, né, tem a avó, tem a tia, já dá ali para a criança já vai fazendo toda aquela experiência, mas sem orientação. Sim. E a questão também da dieta da família, né? A dieta Porque da família. a partir do 1º ano de vida, a gente já fala que a criança pode comer a comida da família. Então, no início ali, a gente recomenda que não tenha sal, que obviamente não vai ter açúcar, não vai ter doces, que seja uma alimentação saudável, então que ela vai comer fruta, que ela vai comer verdura, legume, os carboidratos e as proteínas. É isso. É o que a gente também deveria comer, né? Só que não é o que a gente faz. E o bebê ali, a criança, ela está em formação ainda. Sim, então, e a gente sabe que eles têm preferência, né? O leite materno, ele é levemente adocicado. Então, eles têm preferência pelo doce. Exato. Por isso que a gente tem que estimular, quando a criança vai começar a comer, a preferência e a introdução, né, de outros sabores. Mas sempre que tu der o doce, ela vai preferir o doce. Então, a gente evita a introdução precoce antes do 2º ano, também pela formação do paladar, mas porque a gente sabe que isso também vai acarretar em doenças no futuro. A criança que acaba comendo muito doce, muito precoce, além da questão dos dentinhos, né? Mas também a gente vai ter um risco maior de obesidade infantil, e junto com isso a gente vê, então, hipertensão, diabetes, sedentarismo, tá tudo interligado. Então, quanto mais a gente puder evitar, claro, eu não gosto de ser radical, acho que tudo é bom senso, né? A criança tá, às vezes, tá num aniversário, tem quase 2 aninhos, tá todo mundo comendo, tá todo mundo vendo. Vai ser um docinho que vai, né? Mas o ideal é que a gente não ofereça, não tem por que oferecer. A criança não sente falta do que ela não conhece. Então, se ela nunca comeu, não precisa ela comer. Que né? seja a regra e no aniversário seja exceção. Exceção, exatamente. E aí a gente vai para a dieta da família, né? Então, se a família é uma grande consumidora de carboidrato ultraprocessado, bolacha, bolo, pão e doces, chocolate, bala, enfim, coisas com açúcar, é difícil a criança ver a família consumindo e ela não consumir, né? Então, também é uma oportunidade que a gente tem de fazer uma reeducação alimentar de toda a família, né? E reestruturar aquela base que não tá legal.
Refri também, a criança vai ver tomar, vai querer tomar. Então, quem sabe a gente pode aproveitar para diminuir isso aí, fazer uma substituição talvez por uma água com gás, para os adultos, né? E aí a criança vai aprender a tomar água também. Então, a gente, a gente está falando sobre saúde, não só sobre doença, né? Claro. Então, a gente pode intervir. A criança, muitas vezes, é uma porta de entrada que a gente tem para intervir em toda a família e mudar os hábitos quando eles enxergam que isso é importante para o bebê e para a criança em formação, né? Sem dúvida. Exatamente. E também essa questão, né, de não apresentar para a criança algo que ela não conhece, o doce, até os 2 anos de idade, porque a gente tem esse período que a gente chama de período de ouro, que é os primeiros 1000 dias, que envolve o quê? Envolve o período da gestação, que a partir dali começa na vida intrauterina, a criança já tem esse gosto mais para aquilo que é mais docinho, não aquilo que é amargo. Então, já tem toda a questão da dieta da gestante, mais ali o primeiro ano de vida e o segundo ano de vida. E o que a gente tem também, né, falando de cárie? A gente antigamente chamava de cárie de mamadeira. Hoje a gente já chama, né, de cárie da primeira infância, que até ali uma certa idade pode ter essa doença cárie presente. E o que a cárie gosta, né? Qual que é o vilão? É o açúcar. A cárie é uma doença que depende da presença de açúcar. É uma doença comportamental. Com certeza temos muitos fatos que podem estar ali presentes para a gente dizer, não, isso aqui está associado sim com cárie. Mas o principal vilão é o açúcar. E a gente tem também o leite materno ali como um agente que vai ajudar a criança a não se expor, né, para o açúcar, porque a criança vai preferir estar ali com a mãe, recebendo aquele mamá, não recebendo mamá com Nescau, com aquela quantidade bem grande, né, de açúcar. E esse leite materno, ele não é cariogênico. O que pode acontecer, né? Se a criança ela toma o leite da mãe, ela não está suscetível à cárie devido ao leite materno. Mas se a criança ela tá ali, também tem uma dieta que os pais já estão oferecendo mais doce, ela vai dormir de noite chupando o bico e os pais eles não fazem aquela limpeza antes de dormir, pode ser que essa criança tenha sim cárie. Então a gente sabe que o leite materno não causa cárie. O que causa cárie é o açúcar. Viu só? E o sono? Vamos falar sobre sono? Então, o sono... A qualidade do sono. O sono é muito importante, né? A questão, assim, o nosso cérebro nunca vai ter tanta plasticidade neuronal quanto na infância. Então, a gente nasce, o bebê não sabe fazer quase nada, né? Então, e ele vai aprender durante todo o primeiro ano de vida. Ele vai aprender a falar, a caminhar, a interagir, a comer, a mamar, e ele também vai ter que aprender a dormir, né? Então, a gente não nasce sabendo dormir também. É uma coisa instintiva, mas a gente pode melhorar isso. E aí, olha tudo que essa criança vai aprender, tantas habilidades que ela vai adquirir. Então, o nosso cérebro tá ali a milhão. E é durante o sono que a gente vai processar essas informações, né? Então, o sono, ele tem um fator para estímulo de imunidade, produção de hormônios, tem relação com o hormônio de crescimento, tem alteração... ligação com o hormônio da tireoide e, principalmente, consolidação de memória e aprendizado. Então, todas essas habilidades adquiridas vão ser consolidadas durante o sono. Por isso que o bebê, ele dorme muito mais que nós, porque ele também tem um cérebro que está em formação, que está formando conexões e sinapses, que é muito, muito, muito mais ativo. Então, enquanto o adulto, se a gente pudesse dormir 8 horas por dia, seria o ideal. A criança, o recém-nascido, ele pode dormir até 16 horas por dia, é o dobro do que a gente dorme. Isso vai diminuindo ao longo do primeiro ano, mas ainda assim uma criança de 1 ano se dorme em torno de 12 horas ainda, pelo menos 10, 12 horas. Então, é muito importante a gente fortalecer isso, essa rotina dentro da família, para que a criança tenha um bom sono. Sem um bom sono, nada vai ir bem. Se torna uma ciranda, uma criança que não dorme bem, porque aí a família não dorme, aí a mãe também vai lá, vai ficar estressada, vai produzir menos leite, o bebê não vai conseguir aproveitar todo o estímulo que aquela família está fazendo, às vezes tem todo um preparo, e vai lá, faz tummy time, mostra figurinha, canta musiquinha, blá, 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 e não dorme. Então ela não vai aproveitar
todo aquele processo ali, aquilo que a gente está oferecendo, né, para a criança. E a questão do sono também, a gente vai ter alguns problemas que o odontopediatra pode atuar com a gente, que vão ser na coisa do bico, né? Então, o bico durante o sono é uma nhaca. A questão, por tudo que a gente já conversou, né? Questão de bruxismo também. Então, quando a gente detecta bruxismo no sono, às vezes a gente vai pensar em doença de má oclusão ou, enfim, diversas alterações. Ansiedade, até o próprio sono ruim, então causa ansiedade e vira um ciclo sem fim, assim. Outra coisa interessante da gente reforçar é que o sono do bebê é diferente do sono do adulto. Isso é muito importante. Porque a gente tem, o nosso sono ele vai ser regulado por um ciclo circadiano. Então, a gente tem ali o início do dia, a gente tem um pico do hormônio de cortisol, que é o hormônio que mantém a gente acordado e também é o hormônio do estresse. E no final do dia a gente tem um pico de melatonina. E esses picos eles são regulados pela luz. Então a luz ali do dia e começa a diminuir a luminosidade e começa a aumentar a produção de melatonina. O bebê até o 3º mês, ele tem uma coisa que a gente chama de ciclo ultradiano. O que é isso? Na verdade, ele não tem dia e noite, não é que ele troca, ele simplesmente não tem essa ideia, porque ele não faz esses picos hormonais. Então, o sono ele vai ser regulado basicamente porque ele vai ter uma janela, que a gente chama do tempo que ele tolera de ficar acordado. O cérebro, assim como todo o resto do nosso corpo, também produz toxinas, metabólitos que precisam ser eliminados. O bebê produz muito mais rápido. Então, se ele tolera ficar 1 ou 2 horas acordado, é porque isso é o tempo limite que ele tem para acumular um monte de substâncias, uma delas é a adenosina, e isso, quando está ali bombando, vou ter que dormir porque eu preciso metabolizar isso. Então, é mais regulado com o acúmulo de toxina e metabólitos do que por hormônios externos. E aí a gente tem que ir sinalizando para esse bebê, aos pouquinhos, rotina de sono, lembrar que durante o dia a gente tem que deixar a casa bem iluminada e à noite deixar mais escura, mais tranquila, para que ele vá sinalizando e começando a fazer os picos hormonais e entrando, né, passando do ultradiano para o ciclo circadiano. E é por isso que o bebê também vai acordar de noite para mamar, não adianta. Tem bebê que é abençoado e não vai acordar? Tem. Mas é mais difícil. Pelo menos 1 ou 2 vezes por noite o bebê vai ter que acordar porque ele vai ter fome, ele vai ter que mamar. E também porque vai passar do tempo, né? A janela de sono, ele metabolizou aquilo ali, já passou, bom, ele já está pronto para mais um período acordado. Então, ele não tem... Sim. Ele não vai ter essa questão de dia e de noite, né? Então, é interessante a família saber desmistificar isso de que, meu bebê troca o dia pela noite. Não, é que também tu tá prestando mais atenção durante o dia que ele tá dormindo e durante a noite tu queria estar dormindo e não tá conseguindo. Aí tem essa sensação. Sim. Mas, na verdade, a distribuição de sono é mais ou menos parecida, né? Dia e noite no início, até o 3º mês. Depois isso vai se modificando até chegar no sono próximo de 1 ano, que é mais parecido com o nosso, que consegue dormir mais horas durante a noite e ter 1, 2 sonecas durante o dia, que também são importantes, né, para o desenvolvimento. O bebê precisa das sonecas para completar, digamos assim, o tempo total de sono ao longo do dia ali. Em relação ao bico e o bruxismo no sono? Bom, o bico... Realmente, né, criança, se ela vai dormir com o bico, provavelmente vai ter toda aquela bagunça. Sendo que o bico tem uma anatomia ortodôntica, exatamente, né? Esse é o mais indicado. A gente tem o bico, não que ele seja indicado, né, o bico ortodôntico, mas ele seria o menos pior. Bico em si, artificial, é ruim. A gente sabe porque a criança ela vai estar fazendo uma movimentação ali errada da língua, vai estar empurrando aqueles dentinhos para frente, a criança ela já tem um osso que a gente chama mais poroso, tem mais espacinho. O nosso osso ele é compactado, ele é fechadinho, o da criança tem buraquinhos, ele está em crescimento. Por isso, né, a gente podia até também falar sobre a ortodontia preventiva, que é quando a gente atua para melhorar essa má oclusão detectada precocemente. Então, a criança ela tem esse ossinho mais poroso e o bico, o movimento ali faz com que tenha aquela má formação bem conhecida, que é a mordida aberta, né? Pode também ter outras má formações. E também a questão do bico, a questão do bruxismo na criança, o que a gente percebe mais, questão de evidências científicas também.
que a criança, né, a gente vai fazer esse diagnóstico através do relato dos pais. A gente pode até fazer aquele exame, né, da sonografia, mas é um exame caro, é um exame que não tem uma necessidade tão grande para detectar. Avaliando ali aquelas facetas muito grandinhas de desgaste e os relatos dos pais, a gente já tem uma noção de que sim, pode ter uma possibilidade grande de estar acontecendo um bruxismo do sono, né? Para criança, a gente tem, então, mais bruxismo do sono. Para adulto, a gente tem mais bruxismo em vigília, que é o bruxismo enquanto estamos acordados. Estamos estressados, estamos ali apertando os dentes. Bruxismo também a gente considera, né, qualquer movimento repetitivo aqui dessa musculatura. Então, a criança, se ela está ali mordiscando um lápis com muita frequência, mordiscando a bochecha, mordendo muito a boca, é um movimento repetitivo. Sim. Então, é algo já a ser investigado. Isso. Na questão do sono, a gente já abre aquele alerta a partir do momento que a gente vê que a criança ronca. O momento que a criança ronca, a gente já percebe, isso não é normal. Criança roncar não é normal, porque pode ter alguma obstrução das vias aéreas. O bruxismo na criança também de noite, né? Aquele ranger de dentes, ele está associado com o microdespertar da criança, que é o momento que o corpo ele encontra para respirar melhor, tendo aquela obstrução, né, de alguma da via aérea, sendo uma rinite, uma sinusite, algo que não está sendo tratado. Então, nesse momento a gente já tenta ver com outros olhos. Não, então a gente precisa aqui entrar para um pediatra otorrino investigar. Exato. O que está acontecendo, porque não é normal, né? E o dedo? Exatamente. O A sucção do dedo, dedo. sim. O dedo é mais difícil, né? Porque a gente não tem como esconder da criança. Tá grudadinho. Mas é importante os pais estar ali, né, Tirar, monitorando. Exatamente, monitorando. É. E agora, chegando... Gente, estamos chegando no final. Gente do céu. Viu só? E tem muita coisa para falar, né? Tem. Mas vai ter o 2. Vai ter o saúde, do pré-adolescente na próxima. Importante. Falando também um pouco da infância que faltou também, né? Mas agora, nesse último momento, o que vocês têm a falar para quem está nos assistindo de forma mais preventiva? Assim, a saúde da criança no primeiro, no segundo ano, né, que foi o nosso foco maior hoje, ela é muito mais voltada para a prevenção. A gente tem que lembrar que tudo que a gente está fazendo, a gente está construindo uma pessoa que vai ser um adulto no futuro. Então, a gente não pode introduzir hábitos negativos. É a oportunidade perfeita que a gente tem para gerar uma pessoa saudável e introduzir hábitos saudáveis. Então, eu sempre gosto de reforçar com os pais de que a criança ela não é uma página em branco, nem um livro em branco. Ela é uma biblioteca em branco. Tem tudo da vida dela vai ser moldado a partir disso. Então, sempre pensar que, por mais difícil que seja em alguns momentos, por mais estressante, tentar respirar fundo e lembrar que, tudo que eu fizer agora vai refletir no adulto e no ser que eu estou criando, né? Que a gente está querendo que seja o melhor possível. Então, sempre procurar fazer as coisas de maneira preventiva, de maneira saudável, pensar no que a gente gostaria que tivesse, quais são os resultados que eu quero que tenha com essa ação que eu estou fazendo, né? Então, tanto na questão ali do vamos escolher o pediatra, vamos escolher uma consultora, isso é um investimento, não é um gasto, né? Muito importante isso. Com certeza, sem dúvida. Né? Vamos ir no odontopediatra, vamos ir na fono ali no início, vamos começar a introdução alimentar, vamos pensar na nossa família, o que a gente poderia melhorar na nossa dieta para passar esse bom hábito para essa criança, vamos diminuir o uso de tela, que é outra coisa que a gente nem chegou a tocar. Exato. Né? Para tornar essa criança mais saudável, estimular essa criança com brinquedos, evitar totalmente o uso de tela nos primeiros 2 anos de vida. Isso também faz com que o adulto reduza o seu uso de tela, porque ele vai ter que entreter a criança com outra coisa. E que é bom. E que, sim, é bom para a família, é ótimo. É bom para o vínculo do bebê e é bom para a criança, né? Não só Sem bebê, dúvida. mas criança mais adiante. Então, depois a questão da escovação, às vezes até nem toda família tem o hábito de usar fio dental, de escovar os dentes 3 vezes no dia. Então, quando tu tem uma criança, ela começa a te puxar, a corrigir as coisas que a gente estava deixando de lado. Fato. Então, É isso aí. a criança ela é uma
uma bênção na família, né? Então vamos aproveitar para criar um ser humano melhor e a gente, né, ser melhor também. Maravilha. Exatamente, né? A gente fala que esse é um momento em que tudo começa lá no pré-natal. Nesse momento a gente já começa. A gente não que nós estejamos ensinando. Claro, a gente vai transmitir alguns conhecimentos mais diferentes, que é, né, o nosso trabalho, mas em certos momentos a gente vai estar reforçando hábitos importantes e saudáveis, que em muitos momentos pode ser que nem a mãe, nem o pai, nem ninguém da família tenha se ligado. Olha, isso então é realmente importante. O uso de telas, que é outro assunto, né? Que a gente tem uma associação hoje em dia com o bruxismo, também em crianças, devido ao uso de telas. E também, eu acho que o principal, que eu já tinha até comentado, e tu começou, né, falando, criança, hoje em dia o bebê vai virar criança, vai virar o adulto. Tudo isso a gente tem uma fase, tem novos hábitos, novas apresentações que a gente vai começando desde esse período ali, quando tem 2 aninhos. A ida no dentista, a gente sabe que muito adulto tem medo, muita criança tem medo, então o ideal é sempre levar o quanto antes, para ele entender o que está acontecendo, o que vai ser feito naquela consulta. E a gente sabe também que hoje em dia vai muito mais além de dentes. E também esses dentinhos, a gente sabe que eles não vão durar a vida toda. São dentinhos de leite? São. Mas são os dentes do bebê, são os dentes da criança. É esse dentinho que ele vai te olhar, vai sorrir. Exatamente, é o dentinho que ele vai olhar, ele vai sorrir, ele vai falar, ele vai comer. Então, são dentes muito importantes. O cuidado com esses dentinhos vão garantir que os próximos dentes também tenham esse cuidado. A gente já consegue ter, né, trabalhar essa prevenção, sabendo que os próximos dentes vão ser bem cuidados. Então, são muitas orientações, muitos assuntos que a gente tem, tanto que a nossa primeira consulta em odontopediatria é 1 hora de conversa. No mínimo. No mínimo, com os pais. Exato. Quero agradecer vocês de coração por estarem aqui, né? Muito obrigada, eu que agradeço, é muito bom estar aqui, poder dividir esse espaço, né? Dividir com a Marina, acho que foi bem... Passou muito rápido. Muito integrativo, passou rápido, muito. Com muitas informações precisas, bem informações precisas. E com certeza, você que está nos assistindo, nos escutando, vocês aproveitaram. E outra, se vocês não conseguiram ver todo, volta lá e assiste de novo. Não entendeu alguma coisa? Volta e assiste de novo. Porque aqui as informações são preciosíssimas para você. Até a próxima.